Atos 16, a partir do verso 6, vamos ler até o verso 9. E diz assim: Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava e dizia: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Amém? Atos 16, nós lemos os versos 6, 7, 8 e 9. Aqui, provavelmente estavam Paulo, Silas e Lucas, porque você vê Lucas escrevendo na primeira pessoa do plural, então ele fala partimos. Então é bem possível que, apesar dele não relatar que ele mesmo estava lá, apenas Paulo e Silas, é provável que Lucas os tenha acompanhado nesse momento. E perceba que 2 vezes o Espírito do Senhor impede eles de irem para determinadas regiões que eles tinham por certo que seria algo bom ir lá e pregar. Olha só que coisa curiosa, eles não iam lá empreender, eles não iam lá se aventurar, eles não iam lá visitar alguém, eles não iam lá por outra razão que não fosse pregar o Evangelho. O objetivo deles era levar as boas novas, o texto nos orienta. E aí o Espírito de Deus os impede de irem para determinadas regiões e os orienta a irem para a Macedônia. Quando o Espírito de Deus orienta Paulo, Silas e possivelmente Lucas a irem à Macedônia, eles estavam querendo ir para Bitínia, porque eles queriam pregar o Evangelho em Bitínia. Mas Deus os impede e dá a informação de que era necessário irem por meio de uma visão que Deus deu a Paulo para a Macedônia. E lá eles foram, imediatamente o texto diz. Às vezes a gente se encontra, às vezes a gente está diante de determinadas situações e todo coração sincero diante de Deus, que quer tomar decisões conforme o projeto de Deus, que quer tomar decisões que sejam alinhadas com a vontade de Deus, a gente se encontra em determinadas situações sem saber para onde ir. E é muito comum nós termos que tomar decisões, fazer escolhas, e às vezes se perguntar o que eu devo fazer, qual caminho eu devo seguir, qual é a minha decisão agora. Para quem não se importa com o propósito de Deus, ele só vai ponderar os prós e os contras e vai para os prós. Para quem está sensível e se importa com o projeto do Senhor, não só vai ponderar os prós e os contras, mas vai fazer a pergunta a Deus: qual é a sua vontade? Para onde eu devo ir? Qual é o caminho que devo seguir? E aí a gente se encontra diante de um grande desafio, porque para aqueles que se importam em viver o projeto de Deus, pode ser que ele não ouça o que Deus está ministrando no seu coração. Pode ser que ele se aflija por não saber qual caminho tomar. Pode ser que ele fique ansioso porque ele não está ouvindo a ministração do Espírito Santo e ele precisa tomar aquela decisão. Às vezes tem prazos para serem tomadas essas decisões e ele está ansioso, ele está preocupado e ele precisa se encontrar. E ele sabe, muitas vezes, que uma decisão errada pode implicar em muitas coisas negativas, talvez não só para a vida dele, mas para a vida de outras pessoas ao redor. E isso é terrível. Para quem já se encontrou em momentos da vida que precisa tomar decisões e não sabe qual decisão tomar, e são decisões que vão acarretar diversas consequências ao longo, talvez, de décadas da nossa vida, como um concurso público, por exemplo,
como um curso superior, por exemplo, como a permanência na escola ou não, como uma oportunidade de emprego, ou outras situações, uma decisão a ser tomada no médico, uma decisão a ser tomada no início de um tratamento ou não, uma cirurgia que precisa ser feita ou não, uma ida ao médico ou não, por queixas, sabe-se lá, por dores ou por alguma outra coisa. E decisões que a gente muitas vezes não sabe o que fazer. E a vida é cheia dessas decisões. Existem curiosidades a respeito de pessoas, por exemplo, que elas sempre usam a blusa da mesma cor, para que elas não venham a gastar energia todo dia em qual roupa que elas vão usar. Para que as energias que ela tem, a energia que ela tem, possa ser implicada, pode ser empenhada apenas naquilo que necessariamente demandará a sua tomada de decisão. Então, todas aquelas pequenas decisões ao longo do dia, há pessoas que cortam elas, para que elas não venham a demandar seus cérebros, o seu raciocínio, a sua energia, a sua emoção em decisões que, qual roupa que eu vou usar hoje? E que muitas vezes tomam muito das nossas energias, pequenas decisões como essa. Agora, eu não sei se eu tenho sido claro, eu tenho conseguido me expressar diante daquilo que venho ministrando ao longo de todos esses meses, mas há uma luta empenhada pela minha vida, por mim, em ir de encontro a tudo aquilo que não ministra paz dentro da religião, digamos assim. Porque o Evangelho sempre ministra paz. Então eu me empenho em lutar contra tudo aquilo que não ministra paz, que não ministra descanso, que não ministra percepção de identidade, percepção do amor de Deus, transformação de vidas, tudo aquilo que vai alimentando o sistema religioso e não é proveniente do Evangelho de Jesus, eu milito contra. E milito a favor daquilo que tenho não só entendido, mas conhecido na jornada com meu Pai. E aí, isso posto, existe um fardo que nós levamos e que tira a nossa paz, que é acharmos que nós precisamos tomar decisões sozinhos e que não temos a capacidade de saber para onde irmos. A mensagem dessa noite é para romper com isso, para que agora, a partir de hoje, a gente tenha a paz que só o Espírito de Deus pode dar, na certeza de que nós estamos indo para o lugar certo. E aí a gente pode finalmente, graças a Deus, estou caminhando, Pai, o Senhor está comigo e estamos caminhando. Esse é o caminho, siga nele. E aí, eu quero dizer-vos que Deus nos deu a capacidade da inteligência para raciocinarmos. E isso fica claro em mensagens anteriores minhas, por exemplo, quando eu falo sobre o conhecimento, a diferença do conhecimento e do entendimento, mas eu não desprezo o entendimento, eu só o informo que ele é limitado. Então o conhecimento provém da relação com o Pai, o entendimento provém do nosso raciocínio lógico. Ele tem o seu lugar, mas ele é limitado. Mas Deus nos deu ele. Deus nos deu ele para fazermos as ponderações dos prós e dos contras diante das decisões. Deus nos deu ele para a gente poder pensar, isso aqui não parece ser legal, isso aqui é interessante, mas isso aqui não é o tempo ainda, é bom, mas não é o tempo ainda. Deus nos deu a capacidade de fazermos essas ponderações. A prova disso é que Paulo, Silas e Lucas fizeram essas ponderações. Você não vê eles colocando diante de Deus nesse momento, necessariamente para onde eles têm que ir. Eles estão indo, porque eles fizeram ponderações, porque eles usaram do seu raciocínio para poder fazer escolhas. O raciocínio que Deus deu a eles.
a capacidade de pensar que o Espírito de Deus ministrou a eles. E eles tomaram a decisão, não, perfeito, vamos para a Bitínia. Porque ir para a Bitínia, para pregar o Evangelho é bom, é o tempo, é agora, vamos para a Bitínia. E aí o Espírito de Deus promove uma intervenção na decisão deles. E é aqui que é o ponto da mensagem de hoje. Deus garante o processo. Deus sempre garante o processo. Nem que Judas precise aparecer para que o plano se cumpra na pessoa de Jesus. Mas Deus sempre garante o processo. Se você tem o seu coração sincero na sua caminhada, se há uma sincera preocupação em cumprir o propósito de Deus, em cumprir a vontade de Deus, se você se apresenta diante de Deus como uma folha ao vento, disposta a ser levada pelo vento do Espírito de Deus, aonde esse vento soprar, se você busca estar atento à voz de Deus, se você é um irmão, é uma irmã, que busca fazer com que os seus ouvidos estejam abertos, Deus não deixará você ir para o caminho errado. Não deixará. Ele vai intervir. Porque Deus é Pai. O meu primeiro embate nessa reflexão foi pensar, numa dessas situações, pensar, mas Pai, eu só quero fazer a sua vontade. Mas eu não sei o que eu faço. Mas por que o Senhor permite toda essa aflição no meu coração? Por que esse momento é assim? Se o Senhor tem todas as condições de me orientar, se o Senhor conhece o meu caminho, e se eu estou diante do Senhor de maneira sincera, por que isso? Por que o Senhor não me traz? O Senhor é meu Pai. Se o meu filho precisasse, eu o orientava. Se eu tenho condições de orientar o meu filho, e o meu filho precisa de mim, eu o orientarei. Eu não farei jogos de enigmas com meu filho. Eu não ficarei em silêncio com meu filho. Eu não esperarei o meu filho sofrer para aprender antes que eu o oriente. Mesmo que eu o oriente, ele não obedeça e ele se fira. Mas a minha responsabilidade, o meu amor diante do meu filho, minimamente é orientá-lo. Por mais que a vida venha ensiná-lo em algum momento, porque, enfim, a vida tem dessas coisas. E num desses embates, o Espírito de Deus me trouxe a informação, ou me trouxe a revelação, ou me trouxe a paz que eu precisava, na certeza de que, meu filho, eu sempre garantirei os processos. Eu sempre te tirarei de A e te levarei para B. Eu sempre o acompanharei nas jornadas. Eu não deixarei o seu pé vacilar. Eu não permitirei que você tome caminhos errados. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Eu sempre falo com você. Eu nunca estou em silêncio. Esteja sensível para me ouvir, porque eu nunca me silencio. Ouça a minha voz. E aí eu percebi que se eu sempre estivesse com o coração sincero diante de Deus e sensível para ouvi-lo, Ele me conduziria aonde eu precisava ir. E aí eu ia utilizar do meu raciocínio, que foi a capacidade que Ele me deu, ia ponderar os prós e os contras, e ia partir para cima. E ia enfrentar a vida. E Ele está comigo. Tem um ponto que é muito
Ele vai contra isso que eu estou falando. E parece que não, mas vai. Você precisa fazer as pazes com você. Pensa que você são duas pessoas. Pensa que uma delas é aqui, e pensa que a outra é a que faz as coisas. Como se você se enxergasse de fora. Você está olhando para o seu caminhar, você está olhando para a sua vida, e você tem raiva de você. Você é insatisfeito com você. Você olha para você e você não consegue se amar. E muito menos pensar que Deus te ama. Porque se você não se ama na sua concepção inconsciente, como Deus o amará? Então, o primeiro passo para você chegar, parece que não tem conexão as duas coisas. Acredite em mim, tem conexão. O primeiro passo para você chegar e acreditar que o Pai o acompanha em todo o processo e o guiará em todo o caminho, a primeira coisa é olhar para você no espelho e falar assim: esse cara aí é um cara bonito. Essa moça é uma moça bonita. Esse cara aqui se esforça para fazer a vontade de Deus, cara. Esse cara aqui, ele de vez em quando ele comete uns erros, mas ele enfrenta. Eu conheço ele. Ele é um cara que se empenha, ele se esforça, ele não é perfeito, mas ele é sincero. Ele é um homem de Deus. Essa mulher aqui é uma mulher de Deus. Essa mulher aqui, ela foi escolhida desde o ventre da mãe dela. Ela foi levantada para trazer a palavra do Pai nos seus lábios. Essa mulher aqui passou por muita coisa, tá? E ela está aqui hoje. Está firme. Está diante desse espelho aqui. E Deus ama ela. O Pai ama essa mulher. O Pai ama esse homem. Como não amar, né? Se foi Ele que fez cada detalhe. Se Ele conhece até os cantos mais obscuros do nosso coração. Como não amar? Se isso não for amor, meu irmão, o oceano secou. E para o oceano secar, a gente precisa olhar para nós e se perdoar, porque o Senhor já perdoou. E aí, acreditar na capacidade que Deus nos deu de ponderar entre os prós e os contras, de avaliar a vida, de raciocinar, de tomar decisões. E aí você vai estufar o peito, cheio de amor por si, porque às vezes a gente traz a ênfase tanto para o amor ao próximo, e é importante que a ênfase esteja no amor ao próximo, mas a gente se perde do amor a si mesmo. E está lá na frase, tá? Ame ao seu próximo como? Está lá. E a gente perde o amor por nós. Ou a gente se esquece. E aí a gente vai poder inflar o nosso peito, na certeza de que, meu irmão, para onde você for, Deus vai ser com você. Ah, mas isso aí é muita presunção sua. Não. Perdoe-se. Assuma que você é amado, meu irmão. Tá cheio. Isso é um copo cheio de amor. Assuma que Deus te desenhou. Assuma que Deus conhece os detalhes do seu coração. Assuma isso logo. Infla esse peito. Assuma o entendimento de raciocinar que Deus te deu, a capacidade que Deus já te deu. Creia que Ele garanta os processos, que Ele vai garantir todos os processos. Creia que essa jornada você não faz sozinho e parte para cima. E vai em frente. E você vai acertar. E você vai romper. E você vai chegar lá no final. E tudo vai dar certo.
Ou não? Até porque certo não é o que a gente busca o que é bom. Porque a vontade de Deus, ela não necessariamente é certa, porque tem um monte de coisa que Deus faz que a gente não gostaria que Ele fizesse, não é? Mas ela é boa. Não há um lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. E é isso, meus irmãos. Isso não é um método, mas eu precisava compartilhar, porque eu vejo muitas pessoas em momentos, em tomadas de decisão, que se afligem. Muitas pessoas, lê-se eu também. E até que, num determinado momento da minha caminhada, o pai me chamou e falou: meu filho, a gente está junto. E eu tenho a responsabilidade de filho de chegar para meus irmãos e falar: meus irmãos, a gente está junto. O pai é conosco, Deus está com a gente. Vamos caminhar junto, levanta a cabeça. Você tem capacidade de tomar as decisões da sua vida. E se acontecer de em algum momento você tomar a decisão errada, olha aqui. Opa, o Espírito os impedia. 2 vezes. E eu não estou falando do Lucas Barros, lá de São Diogo, não. Eu estou falando do apóstolo Paulo, Silas e o evangelista Lucas, tá? Agora, para nós encerrarmos, quero ler 2 versículos, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 diz, vamos ler ali juntos. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Olha aí a capacidade. Meu irmão, você é capaz e você nem estava sabendo. Porque o mesmo Espírito que opera o desejo, o querer, ele opera e te capacita em todo o efetuar. Para que o que se cumpra? Aquilo que é do agrado dele, o projeto do Pai. Há um projeto de Deus. Agora lê comigo Isaías, capítulo 30, como diz aquele irmão, para não dizer apenas aquilo nas minhas palavras, Isaías 30, versículo 21, diz assim, Isaías 30, 21. E seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho, pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Amém? Então essa voz nos acompanha, o Espírito de Deus nos acompanha, orientando o nosso caminho. E quer se voltem para a direita ou quer se voltem para a esquerda, a voz ecoará e dirá: esse é o caminho, ande nele, assim como fez com Paulo, Silas e o evangelista Lucas. Amém? Amém. Agora nós vamos encerrar o culto dessa noite na certeza de que precisamos apenas nos render à vontade de Deus, apenas estarmos sinceros em querer fazer o teu querer, e Ele garantirá todos os processos. Porque afinal de contas, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Amém?